Professor Ellison, a partir de quando que eu conto aquele prazo de 1 ano para fazer o pagamento dos créditos trabalhistas lá na recuperação judicial? Como assim? Nós sabemos que a competência da Justiça do Trabalho, quando eu tenho uma recuperação judicial, vai até a decisão de liquidação. Definido o valor, habilita-se esse valor lá na recuperação judicial. Chegando na recuperação judicial, diz o artigo 54 da Lei 11.101 que os créditos dos trabalhadores e aqueles derivados de acidente do trabalho devem ser pagos em até 1 ano, viabilizando hoje em dia a Lei 14.112, que incluiu o parágrafo lá no artigo 54, que este prazo de 1 ano possa ser estendido até 2 anos. Partindo do pressuposto, portanto, que eu tenho um prazo lá para pagamento na recuperação judicial, a gente precisa saber quando é que inicia este prazo, essa contagem desse prazo, já que a lei de recuperação judicial não fala a partir de quando eu conto esse prazo de 1 ano. Seria lá do deferimento do processamento da recuperação, que se dá bem no início? Seria depois do prazo de 180 dias de suspensão, já que o artigo 6º fala depois de passado esse prazo de 180 dias, hoje em dia prorrogável uma única vez, eu prossigo com os processos? Ou tão somente depois da concessão da recuperação judicial? Feito lá o plano aprovado pela Assembleia, o juiz vem e concede a recuperação de fato. É a partir daqui que conta esse prazo de 1 ano? O STJ, que é o órgão incumbido de decidir esses aspectos relacionados à recuperação judicial, inclusive quando a gente tem conflito de competência da Justiça do Trabalho e da Justiça Comum, estabeleceu que este prazo de 1 ano é contado a partir da concessão da recuperação judicial. O STJ entende que eu preciso analisar inicialmente a própria Assembleia, lá dos credores, se houve lá a aprovação e aí o juiz conceder a recuperação. É para saber se vai ter recuperação ou se vai se transformar num processo falimentar. Deste modo, o STJ não autoriza que este prazo de 1 ano seja concedido ou seja contado a partir do deferimento do processamento da recuperação judicial. Ele estende consideravelmente este prazo para pagamento. Em todas as decisões que a gente acaba vendo sobre o aspecto da recuperação judicial, o STJ ele é bem complacente com as empresas em recuperação judicial. E um dos casos, evidentemente, é esse, que aí você acaba tendo lá uma demora, de certo modo, no processamento da recuperação e tão somente depois da concessão, de certo modo, uma finalização ali sobre um aspecto de aprovação da recuperação judicial, só a partir dali que a gente começa a contar esse prazo de 1 ano para que sejam pagas as verbas trabalhistas.